Aleluia. Você que está em casa, preste bem atenção em tudo que nós vamos falar. Eu tenho certeza que hoje algo poderoso da parte do Senhor tem para cada uma de nós. Porque quando eu parei um pouquinho para estudar, quando eu parei um pouquinho para dar uma pesquisada, eu fiquei doida, né? Eu fiquei doida. E eu vou iniciar com um texto que eu peguei de uma escritora. E eu consegui imprimir esse texto. E eu quero iniciar ele hoje. Amém? Isso aqui é sobre o valor no mundo, tá? No natural. Nós hoje vamos falar sobre essa importância do ser mulher. E dia 8 de março de 2023, a Cíntia Martins Camargo fez uma declaração. A mulher é um ser humano de grande importância na sociedade, pois é responsável por inúmeras realizações, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Ela tem um papel fundamental na formação da família e na educação dos filhos, transmitindo valores e conhecimento para as futuras gerações. Além disso, as mulheres têm se destacado cada vez mais e em diversas áreas, como a política, a ciência, a arte e o empreendedorismo, quase que não sabe. Elas têm lutado por seus direitos e conquistado cada vez mais espaços, mostrando sua força, competência e capacidade de liderança. Olha a declaração dessa mulher. No entanto, ainda há muitos desafios a serem superados. A desigualdade de gêneros ainda é uma realidade em muitos lugares, prejudicando as mulheres em diversos aspectos, como na educação, na carreira profissional e no acesso a direitos básicos. Por isso, é fundamental que continuemos lutando contra a desigualdade das oportunidades e pelos direitos das mulheres. É importante valorizarmos a presença da mulher em nossas vidas e conhecermos sua importância na sociedade. Precisamos criar um ambiente mais acolhedor e respeitoso, em que as mulheres possam desenvolver todo o seu potencial e se sentir valorizadas e respeitadas em suas escolhas. Que possamos continuar valorizando a importância da mulher, incentivando e apoiando suas realizações e trabalhando juntos para criar um mundo mais justo e igualitário para todos. Igualdade igual para todos. Esse texto me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando algo sobre mulher. E eu estava pesquisando em cima desse tema ao qual o Senhor me deu. A Bruna falando qual é o tema, como é que vai fazer. Tanto é que o nosso pai ficou até pronto tarde por culpa minha. Porque eu não tinha dado para ela ainda o tema, eu falei, o tema é tal. Mas peraí, esse peraí é porque eu estava pesquisando em cima desse tema. Para saber se era realmente isso, orando. Biblicamente, eu estou com um texto, tá? Ele está com outro, cada um aqui trouxe algo preparado. A Jéssica vai falar da importância do ser mulher no que ela viveu. Então, assim, todas nós aqui recebemos algo do Senhor em cima desse tema. Então, eu gostaria que você que está aqui, você que está em casa, prestasse bastante atenção. Para o mundo, uma pessoa que, eu não sei se é cristã ou não, mas olha a declaração que ela faz, a importância que a mulher tem no mundo e na sociedade. Para o mundo espiritual, nós somos valentes mulheres às quais o Senhor escolheu. Um valor inestimável, porque foi de uma mulher que Jesus veio. Por aí nós vemos o quanto Deus valoriza e tem aspecto sobre a mulher. Por isso que se cada um de nós fôssemos falar sobre os valores de cada século, de cada ano, meu Deus, nós sairíamos daqui hoje. São muitas coisas, são muitas perseguições, são muitas afrontas, são muitas coisas contra o ser mulher. Não estou aqui generalizando nem tirando o homem, nós estamos falando do assunto
falar de mulher. Porque se formos falar de perseguição é geral. Mas hoje o assunto é mulher, então nós estamos falando sobre as mulheres, amém? E eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam desse texto. Se vocês concordam com esse texto. Se esse texto se identifica com ele. O que vocês acham dessa Cíntia Martins, dessa declaração dela? Fala aí, Grace. Querer de novo? Então, não vou ler não, né? Vou deixar fluir. Em relação ao texto, eu não vou falar muito sobre o texto, não vou falar o que eu penso em relação a ser mulher no meio da sociedade. É difícil. É muito difícil, ainda mais mulher negra. É mais difícil ainda. Porque a mulher aí no mundo é desvalorizada. A mulher não é respeitada. Sim, gente, somos sexo frágeis, mas somos fortes, somos guerreiros, somos valentes. Só que aí fora a gente somos desvalorizada. Somos colocados como um pano de chão. E em meio aos trabalhos, aos empregos, a gente não consegue nada porque para o mundo a gente não é nada. Os homens podem e a gente não podemos, sendo que nós hoje podemos fazer funções que homens fazem. Somos capazes. Só que para muitos não vale a pena desvalorizar, é jogar dinheiro fora, é jogar o tempo fora, preferir dar chance para o homem do que para a mulher. Tá. Então, basicamente foi o que a Grace disse. Realmente, na sociedade somos vistas como sexo frágil, né? Mas na realidade não tem nada de frágil. Porque olha, a mulher atura cada coisa, todo mês é uma situação que vem, todo mês tem aquela cólica que só a gente sabe que aguenta, todo mês vem isso. E quem tem filho aí sabe a dor que é para ter um filho, aí vem dizer que nós somos sexo frágil? Não tem essa não. Duvido. Acho que eles estão errados essa frase aí. E tirando também a questão das mães, né, principalmente. A mulher chega em casa, faz a comida, lava a roupa, cuida do filho, cuida do marido, do trabalho, no outro dia tudo de novo a mesma função, né? Então, realmente, a mulher... Então, o texto falava muito sobre a questão da desigualdade, né, entre as mulheres. Historicamente, se a gente for fazer um apanhado histórico Se a gente fizer um apanhado histórico da mulher na sociedade, até mesmo se a gente fosse reportar a Bíblia, né, aquilo que nós buscamos na palavra de Deus, a mulher ela sempre foi coadjuvante do homem. Então, para além da espiritualidade, para além da religião, né, a gente é cristão, acredita que nossa religião é Jesus, né, a gente segue Jesus, para além de todo o nosso conhecimento espiritual, a mulher, ela sempre foi coadjuvante do homem e politicamente falando, carnalmente falando, a gente sempre foi colocada em lugar subalterno ao homem, né? Se, assim, né, devido à minha profissão, se a gente for falar sobre o direito das mulheres, as mulheres começaram a ser enxergadas, digo, em questão de Brasil, de 1930 para cá, ou seja, 100 anos, a gente tem mais de 500 anos de país, e as mulheres começaram a ser enxergadas como pessoas de direito a partir de 1930, que teve a oportunidade de votar. A partir de 1930, a Constituição de 1930 também, com Getúlio Vargas, deu a oportunidade da mulher também se adentrar ao mercado de trabalho. Ou seja, a mulher para trabalhar ela tinha que ter autorização do seu marido, senão ela não trabalhava. E isso não quer dizer que a mulher poderia escolher, eu vou trabalhar, não vou mais ficar em casa, eu não quero ficar em casa, eu preciso de dinheiro para cuidar da minha família, para poder sustentar minha família. A gente pensa que é uma que assim, mas nossa, vai fazer 100 anos, mas é muito recente, porque até hoje ainda existem mulheres que não estão no mercado de trabalho. Então, embora a gente esteja aqui, né, poderosas,
assumimos o controle, né? Estamos, porque a verdade é que a gente assumiu o controle mesmo, né? Embora a gente entenda a importância do homem em nossas vidas, a gente trabalha, a gente estuda, a gente escolhe a nossa profissão e mesmo assim a gente luta por diversos direitos, como equiparação salarial, né? Agora teve uma lei que foi promulgada, a lei de equiparação salarial de 2018. Ou seja, a gente teve que escrever uma lei para a mulher ter direito a ter o mesmo salário que o homem. E ainda assim existe uma grande luta dentro do mercado de trabalho para que a mulher ganhe ali equiparada ao homem. Isso se chama feminização da pobreza. Ou seja, a mulher ela não pode ganhar mais do que o homem, ela não pode se sustentar. Ela tem que depender ali do patriarcado. Então, assim, é uma luta que a gente tem constante, né, na sociedade. E isso é muito bom porque além da gente crescer financeiramente, além da gente crescer espiritualmente, buscando a presença de Deus, eu acredito que é o que Deus quer pra gente, o melhor pra gente. Que a gente não seja totalmente dependente do homem, porque infelizmente, não é o nosso caso, graças a Deus nós temos homens maravilhosos em nossas vidas, mas infelizmente existem muitas mulheres que estão em situações subalternas, que são escravizadas, que são abusadas, que apanham, né, dos seus maridos, porque elas dependem financeiramente deles. Então, esse assunto ele tem que sair da porta da igreja e alcançar essas mulheres que também precisam, né, de apoio, precisam desse apoio que vem de nós, que temos, né, essa força que vem de Cristo. Falei para não, né, gente? Advogado tem disso, né, gente? Ele já tem um discurso em si. Mas é uma realidade, é algo que a gente precisa ter, né? Eu coloquei aqui, enquanto a gente vai falando, eu vou falando os pontos que eu fui colocando, tá? Nós mulheres precisamos entender que nessa existência, nossa existência não é por um acaso. Temos um valor, temos uma importância, temos algo a ser vivido da parte de Deus e não podemos deixar que o rumo desse mundo impeça nosso avanço. Deus tem coisas grandes e poderosas para nós. Esse texto eu consigo ver também olhando para Deus. A importância de ser mulher, como foi dito muito aqui. Os valores não há mais, né, sobre a humanidade, né? É como se houvesse até hoje, no século que nós vivemos, no século 21, 2023, e aí nós vemos ainda perseguições contra as mulheres, nós vemos desvalores sobre as mulheres, nós vemos coisas acontecendo que é abominável hoje, nesses séculos. Aí eu fico às vezes pensando, e naquela época? Que não existia o que temos hoje. Naquela época, como que as mulheres viveram? Como que foi para elas? Elas eram só um objeto? Só que séculos se passaram, a gente estamos no século 21, 2023 aí, já para 2024, e ainda existem mulheres achando que elas são escravas. Existem mulheres achando que elas ainda vão viver aquela vida da minha avó, da minha bisa, da minha tataravó. Elas viveram, eu vou viver. Elas fizeram, eu vou fazer. Não é assim. O Instituto Novo se fez. Deus ele veio, quebrou a escravidão, ele anulou toda a escravidão. E o mundo está começando a ter essa experiência, está começando a ter essa vivência. É lento, porque como eu disse aqui, as coisas de Deus, às vezes, para o mundo é loucura. E por ser loucura, muitos não querem viver. Mas nós aqui hoje não estamos só trazendo a importância do ser mulher no mundo, mas a importância do ser mulher serva de Deus. A mulher de Deus que nasceu para mudar essa história. Não por fazermos demais, mas simplesmente por existirmos. E a nossa vida ser um exemplo vivo da ação de Deus poderosa sobre tudo e sobre todos. Amém? E Deus ele tem coisas grandes e incontáveis para fazer, diz a palavra. Então eu não posso ter esse pensamento a meu respeito mais, eu não sou mais comum. Eu não nasci simplesmente para gerar, para ser mãe, para poder ser esposa, para poder cuidar de casa, de filho, trabalhar fora, como disse a Bruna, e ser escrava. Não, a escravidão acabou. Nós somos mulheres valorizadas. O maior valor que nós temos vem de Deus. Esse é o maior valor que cada um de nós temos. Jéssica falou algo muito importante aqui sobre como que o homem começou a olhar
dar o direito igual para ela. Entender que o mesmo direito que ele tem de votar, nós também temos. O mesmo direito que ele tem de fazer certas coisas, nós também temos. Existem hoje mulheres que eu queria poder, quem sabe mais pra frente a gente não faz. Mulheres que são pedreiras, gente. Mulheres que constroem casa. Hoje em dia não é só homem. Existem mulheres marceneiras que constroem móveis. Hoje eu não estou dizendo que nós estamos aqui dizendo que é um cabo de força, que vamos igualar. Não, estamos dizendo aqui que o mesmo valor que o homem tem, nós também temos. E que nós não somos desvalorizadas simplesmente por sermos mulheres. Nós precisamos entender o nosso valor e o nosso papel na Terra. O homem tem o seu papel e nós temos o nosso. Juntos fazemos a diferença. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém está à frente de ninguém. Deus fez os dois, lado a lado. Deus não fez o homem sobre a mulher e a mulher sobre o homem. Quando Deus criou Adão, ele olhou para a terra e disse: é bom que o homem, não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma ajudadora. Ele não falou: farei para ele uma escrava. Farei para ele uma que vai estar embaixo da autoridade dele. Não. Farei para ele uma ajudadora, que junto com ele vão povoar a terra, vão governar a terra e vão fazer a diferença no meu nome. Amém? E eu quero agora, entre tudo isso, nós vamos falar agora sobre a importância da mulher na área da saúde. E eu quero passar para a Tayane. A gente precisa entender que nós somos mulheres que precisamos ser cuidadas, né? E cada uma aqui, se você olhar para a estética de cada uma aqui, cada uma tem um jeitinho, ó. Ninguém é igual a ninguém. Mas cada uma aqui está perfeita, cada uma aqui se cuida. E hoje, em todo o desafio que ela está vivendo, principalmente nessa data, eu quero que ela fale sobre esse ser mulher, saúde da mulher. Amém? Vamos ouvir um pouquinho. Bom, gente, eu preparei uma palavrinha, né? Porque não tem como falar sem ter um versículozinho aqui. Toda vez que eu lia Provérbios 31:10, eu ficava admirada, né? Ficava encantada com esse versículo. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede os finas joias. Provérbios 31:10. E quando eu lia isso, eu achava a coisa mais linda. Nossa, mulher virtuosa, quem achará, né? E depois, mas logo em seguida vem aqueles deveres, né? Vem uma monte de coisa que a mulher virtuosa tem que fazer. Aí quando eu li aquilo, eu ficava: meu Deus, mulher virtuosa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um monte de coisa e tal. E com uma percepção até errada, a gente poderia até fazer uma expectativa vezes realidade, né? Da mulher virtuosa. Eu ficava: meu Deus, e essa era a expectativa e tal. Mas depois, quando eu prestei atenção nesse contexto, né, nesse texto, eu li que a mulher virtuosa, os deveres que Deus estava dizendo ali, né, era o que Deus estava fazendo. Ele estava dando um projeto para a mulher, né, fazendo ela viver um projeto. E o que é ser uma mulher virtuosa? É confiar, é ser honesta, é ser digna. E para ser uma mulher virtuosa, a gente precisa de muito vigor, muita energia. A gente precisa de saúde. Porque, às vezes, muitas, né, ainda mais quando é mãe. Eu vou falar mais quando é mãe, porque muitas das vezes a mãe esquece da própria saúde e vai cuidar da saúde do filho. Em primeiro lugar, fulano. Em primeiro lugar, meu filho. Não, eu entendo vocês, mães, que realmente está no primeiro lugar é o filho. Porém, se vocês não se cuidarem, quem vai cuidar dos seus filhos? Se não se preservar, se vocês não se preservarem, quem vai cuidar dos seus filhos? Assim, cremos na nossa cura, certo? A cura já foi liberada sobre a nossa vida. Porém, a manutenção da saúde é competência nossa, certo? O Senhor já, vamos pensar assim, o Senhor perdoou, foi lá do lado
perdoou a gente, certo? Perdoamos, somos perdoados, somos livres. Isso nos dá direito de pecar? Não nos dá. Não nos dá esse direito de pecar, certo? Queremos o quê? Cada vez mais ser santo, buscar a santidade, ser mais parecido ainda mais com Cristo. A mesma coisa é a cura. Já temos a cura sobre a nossa vida, certo? Então isso temos que ir atrás da manutenção da nossa saúde. E nesse mês de outubro, no finalzinho de mês de outubro, falamos muito sobre, na minha área, né, eu sou enfermeira, então a gente fala muito sobre o mês de outubro, o câncer de mama, prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, em outubro, nesse mês de outubro. E falando sobre isso, eu queria até fazer uma pergunta, mas não precisa me responder. Mas qual foi a última vez que foram no ginecologista? Qual foi a última vez que foram atrás da saúde de vocês, mulheres? Qual foi a última vez que fizeram check-up total? Bom, enfim, não precisam me responder. Mas fica. Enfim, né, somos um ser espiritual, né, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E esse corpo ele precisa ser cuidado. O Senhor ele tem importância na nossa, ele tem uma preocupação no nosso corpo. Assim como ele fala para renovar nossa mente, nossa alma, né? Ele tem importância do cuidado do nosso corpo. Tanto que ele já liberou a cura. E lá em Isaías 53, né? 53, isso 4 e 5 fala, né, sobre a cura que já foi liberada. Então, nós mulheres precisamos conhecer muito mais o nosso corpo. E falando sobre o câncer de mama, precisamos, assim, conhecer o nosso corpo e fazer o autoexame. O autoexame, ele não é mais um método de diagnóstico, mas ele é um método de precaução, né, de investigação. Precisamos conhecer o nosso corpo, precisamos fazer o autoexame, precisamos olhar para nós mesmas. Às vezes nós olhamos para tanta coisa, né? Primeiro cabelo, maquiagem, unha, roupa, isso, aquilo, mas esquecemos do nosso corpo, esquecemos da nossa saúde. Então, nesse mês, eu pelo menos, né, vou falar pela área da saúde, né, pelo mês do Outubro Rosa, eu falo que precisamos cuidar mais em relação à nossa saúde, em relação ao câncer de mama, que é um dos fatores, um dos primeiros, né, fatores de morte de mulheres no Brasil. Ele é um dos primeiros. Então precisamos cuidar mais da nossa saúde. Não só, agora saindo do câncer de mama, mas não só do câncer de mama. Precisamos fazer aquele check-up total. Ver tudo, sabe? Ver como está a nossa glicose aí, ó. Nossa nutricionista vai até falar mais. Ver nosso colesterol. A gente tem que cuidar, temos que cuidar. Por que temos que cuidar? Somos uma joia preciosa, gente. Somos umas mulheres virtuosas. Somos ouro, somos umas joias um diamante, então temos que ser cuidados. Assim como Deus cuida de nós, temos que cuidar do nosso corpo. Porque eles têm uma importância tão grande nesses deveres todos que temos, que a Bíblia relata, né, sobre a mulher virtuosa, sobre todos esses deveres que temos, mas vamos fazer sim com excelência, mas com saúde. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar da nossa saúde, porque somos preciosas, somos importantes e a gente tem essa importância não só para nós, não só para nossos filhos, mas assim também para Deus. Amém. Show, tá vendo, gente? A igreja também cuida, em todos os sentidos. E ainda falando da saúde, eu vou passar para a nossa nutricionista.
Temos hoje uma enfermeira, temos hoje uma nutricionista, temos hoje uma esteticista e temos hoje uma advogada. Olha que chique Deus está fazendo essa igreja, aleluia. E vem mais aí, hein, se formando aí fora, aleluia. Vamos lá, Bruna. Então, vou começar lendo 1 Coríntios 3,16, que diz assim: Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Eu quero começar dizendo que o nosso corpo, né, é templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Completando tudo que a Terry falou sobre saúde da mulher, tem que ter a prevenção. Cuidar da saúde não é só, por exemplo, cuidar para prevenir o câncer. Cuidar da saúde é em todos os aspectos. Você previne todas as doenças possíveis que podem acontecer, que já estão acontecendo, então é muito importante. Aí aqui também eu coloquei, muito importante, tem uma pesquisa, né, que o INCA liberou há pouco tempo, que fala que a nossa sociedade, a maior parte da nossa sociedade, está ou sobrepeso ou em obesidade. E isso é gravíssimo, porque quando a pessoa tem um acúmulo muito grande de gordura, digamos assim, no corpo, causa uma inflamação. E aí você o corpo está inflamado e aí acontece que os nossos hormônios ficam desregulados. E aí é onde acontece todas as manifestações de doenças. Então, como a gente não quer, né, como a gente quer cuidar do nosso corpinho, do nosso tempo, então a gente vai procurar. E aqui também coloquei, Mateus 26:41, que diz assim: Vigie e ore de todos os modos. A tentação vencerá vocês, pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. Então, vigie e ore, né? Então, cuidem da saúde de vocês, com prevenção, né? E aqui também, eu coloquei assim, uma boa alimentação, ela não é só, porque eu quero ficar magrinha, porque eu quero ganhar massa, porque eu quero ter um shape. Nada disso, né, gente? Uma boa alimentação, ela é principalmente fundamental na prevenção das doenças. Às vezes a gente acha que é besteira, vou comer saudável, vou comer melhor, vou beber mais água. Às vezes a gente acha frescura. Não é frescura. Comer mais frutas, comer mais legumes, beber mais água, evitar gordura, evitar fritura, não é besteira. Então, eu tô falando de uma forma bem mais simples, bem mais resumida. Mas quero falar pra vocês, gente, cuidem do corpo de vocês, façam atividade física, se melhorar a alimentação de alguma forma. Eu sei que às vezes também não é tão fácil melhorar a alimentação do dia pra noite, principalmente, mas são aos pouquinhos. Eu costumo dizer que são hábitos, e hábitos não são criados do dia pra noite. Hábitos são criados todos os dias, consecutivamente, quase que necessário. Você está ali dia após dia, fazendo, construindo, botando tijolinho por tijolinho. Hoje eu errei, tá bom. Amanhã você volta e tenta mais uma vez. E assim você cria o hábito. Então, quero falar só isso mesmo. Já falei pra caramba. Bom, eu trabalho, como a Fê falou, sou enfermeira, eu trabalho mais para urgência, né? Trabalho na UPA, emergência, urgência e essas coisas. E enquanto a Bruna estava falando, veio à minha cabeça o seguinte: quando aconteceu a pandemia, né, o Covid, aquela coisa toda, todo mundo se preveniu, certo? Todo mundo teve gente que não lavava as compras, tinha álcool em tudo quanto era canto, que não sei o quê, e ficou aquele medo todo do Covid. Passou o Covid, né? E o que eu mais tenho visto lá onde eu trabalho é o seguinte: são mulheres que pós-Covid, que não tiveram Covid, mas que pós-Covid têm tido infarto, mulheres novas, pegamos já mulheres de 20 e poucos anos que infartou, mulheres novas. Tivemos mulheres lá na UPA assim, com nível de glicose, com hiperglicemia, né, com a glicose muito elevada, por conta de quê? De não se cuidar, não prevenir.
Assim como a Bruna está falando sobre alimentação, sobre essas coisas, não se prevenir. Porque na época do Covid, da pandemia, a gente se preveniu tanto. Aí, na alimentação também, todo mundo ficou aquele negócio, não pode comer isso, porque divulgaram que não pode comer aquilo, e ficamos todo mundo seguindo certinho a orientação do Ministério da Saúde, ou então do que o coleguinha falou. Foi ou não foi? Mas agora, depois do Covid, por que falhou? Por que falhou? Por que não continuamos se cuidando? Continuamos, como a Bruna falou, se alimentando bem, não continuamos prevenindo qualquer tipo de doença. A gente precisa, foi como eu falei, precisamos, nós mulheres, precisamos cuidar do nosso corpo, porque somos uma pedra preciosa, somos pessoas, somos mulheres somos mulheres que temos projetos para Deus, para exercer para Deus, somos capacitados para exercer para Deus. Então, assim, somos muito preciosas para Ele, principalmente para Deus. Então, temos que sim cuidar do nosso corpo e prevenir as doenças. Pode aplaudir, gente. Ainda sobre saúde, a nossa esteticista também tem algo a dizer. Nada agora, né? Porque fala o quê, né? Fala o quê? Então, falar de uma área que eu amo de paixão. E quando eu cheguei na faculdade, no primeiro dia me perguntavam: por que você está aqui? Por que você escolheu fazer estética, a faculdade de estética? E na hora eu respondi: porque eu gosto de me arrumar, de me vestir bem, e vai muito além de me arrumar e me vestir bem. No decorrer dos 3 anos, fui entendendo o que é realmente essa área da estética. É você olhar no espelho e se amar. Muitas das pessoas, até nossos maridos, falam: para que gastar dinheiro com isso? Gente, é o bem-estar físico e mental. Você sabia que muitas mulheres entram em depressão porque olha no espelho, não se acha bonita, fala que não se ama mais, que está feia, não quer se arrumar mais? Nem para o seu próprio marido? A estética é algo fundamental, tanto no casamento, tanto no dia a dia. O fato de você ir lá, fazer um procedimento, fazer uma limpeza de pele, uma drenagem, uma massagem, é muito bom. Isso aumenta a autoestima da mulher. Isso coloca a mulher lá em cima, se sentindo rainha, se sentindo poderosa e empoderada. Isso é algo muito importante, como nós falar da comida, da alimentação, falar da saúde, da enfermagem, mas a estética também serve. Muitas das vezes eu mesma olho no espelho e falo: hoje eu não estou bonita, hoje eu não estou sentindo feia, vou lá, me arrumo, coloco o batom. Só que é muito mais além disso. É um procedimento tipo modeladora. Modeladora, para a mulher, é muito importante. Por quê? A mulher chega lá inchada, faz uma massagem modeladora, sai com a cintura como definida. Ela já olha no espelho como: nossa, fui para academia. Eu estou arrasando, estou abalando. Para ela, já vai comprar uma roupa nova, se vestir de uma forma especial, com o marido, já vai trabalhar com a autoestima lá em cima. Se ela vai trabalhar toda borocochô lá embaixo, um procedimento já deixa ela achando que está abalando, achando que está arrasando. Então, a área da beleza, da estética, vai muito além de apenas eu vou lá para me arrumar, gastar dinheiro. Por quê? Não é barato. Os pacotes são caros, mas vale a pena. Vale a pena você se amar. Primordial você se amar. É você se conhecer, como a Thaís falou, se conhecer. Fala: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu tenho que me valorizar, gente. Se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Eu tenho que me respeitar, eu tenho que me amar. Isso é muito importante, especialmente mentalmente. Porque se a mente estiver perturbada, se a mente estiver preocupada, nada flui, nada anda, ao contrário, tudo desanda. Então é fundamental a gente se cuidar, a gente se amar, se olhar no espelho e se valorizar. É dizer: eu estou linda, eu me amo. É muito importante
é primordial. E o Senhor nos valoriza. E o Senhor nos ama. O Senhor nos vê como filhinha amada. Então imagina, você vai lá, se arruma. Nossa, estou arrasando. Olha, estou cuidando do templo do Espírito. E é muito importante, gente, a gente se sentir bem, se amar, se cuidar por dentro e se cuidar por fora também. Então, Jéssica vai entrar agora com outro assunto, mas ainda falando sobre isso, a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor formoseia o rosto. A presença dele traz formoseia o rosto, nos torna belo. O Senhor, ele cuida do corpo. Às vezes a gente acha que fazer uma boa alimentação é coisa só para estética. Não, você está cuidando do templo do Espírito Santo. Eu estou indo ao médico para caçar doença. Não, você está cuidando para não ter doenças. É vigiar e orar. O Senhor levou sobre si, mas Ele manda a gente vigiar e orar. E o povo esquece disso. Vive uma vida de uma religião que acaba se tornando. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Mas se você não cuidar, sempre vai aparecer alguma coisa. O vigiar vem primeiro do orar. Ele fala vigiar e orar. Então, cuidar do corpo, ir no ginecologista, fazer um autoexame, poder cuidar da glicose, poder cuidar da alimentação, ter um exercício físico, cuidar da estética, isso não é luxo, gente. Você está cuidando do templo do Espírito Santo. Afinal de contas, você é um templo que precisa estar em perfeito estado. Do natural, porque o espiritual ele já faz. Esse templo ele já cuida. Mas esse natural aqui cabe a nós a ter cuidado. Se você viver comendo uma vida desregrada, cheia de gorduras, você só vai ter o quê? O que vai desencadear isso? Colesterol. E o colesterol cria o quê? Um infarto. Infartou. Mas tão novo, 22 anos. Vai ver a trajetória, desde pequeno, desde criança. Então assim, ainda é tempo, ainda é momento de você cuidar de você. Cuidar do seu tempo, cuidar dos seus filhos, cuidar daqueles que estão em sua volta, cuidar dos seus pais. Sabe? Amém? E agora falando de um assunto que aí vai começar na Jéssica e vai passar por todas aqui, a maioria, todas já fizeram faculdade, todas são formadas, de muitas que virão, em nome de Jesus, eu estou dentro dessa, amém? E eu quero falar com a Jéssica. Qual foi o desafio? Depois eu também vou fazer uma outra rodada e aí a gente parte pro final, ok? Mas essa primeira rodada, eu quero saber dela como uma mulher negra, como uma mulher enfrentou essa trajetória da faculdade. Como foi você se tornar uma advogada no mundo social ao qual nós vivemos, né? E como tem sido esse estágio seu, né? Nessa área aí, que eu sei que é bênção, em nome de Jesus. Então, gente, primeiro assim, não tem como eu falar da minha profissão, falar do que eu me tornei, sem trazer a memória do que Deus prometeu para mim. Porque tudo começou devido à minha fidelidade a Ele e a fidelidade, principalmente a fidelidade dele a mim. A faculdade de Direito é uma faculdade bem extensa, né? É um curso grande, tem muita matéria, muito livro, muita leitura. Então é uma faculdade que a gente tem que se dedicar muito aos estudos, né? Não queremos dizer que as outras faculdades a gente não tem que se dedicar. Qualquer faculdade que a gente vai fazer, a gente estudar muito, não adianta. Mas é porque a carga horária do direito, assim, eu não posso falar pelas outras, né? Mas falando por mim, são muitas leituras, muitos livros. Então é uma faculdade que tem que dedicar foco. E quando eu cursei, eu comecei com 19 anos, né? Eu era muito nova. Eu ainda estava na presença de Deus, graças a Deus, e foi uma promessa que Ele fez a mim. Eu tinha 14 anos, estava no meu quarto orando, e eu estava naquela busca intensa, o primeiro amor, conhecendo Deus, conhecendo as maravilhas dele, e eu orava muito de madrugada, e eu orando e pedindo a Deus, eu falei assim, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma profissão, né? Porque numa perspectiva de uma família em que ninguém tinha ensino superior, que minha mãe nunca foi de me incentivar
vai estudar, sempre partiu de mim querer estudar. Minha mãe não ficava em cima, pega o livro, vai estudar. Muito pelo contrário, para ela seria ótimo se eu tivesse saído do ensino médio, ter arranjado um emprego logo. Embora eu sempre trabalhei e estudei, mas eu sempre teve esse sentido porque eu acreditava que já era um plano de Deus na minha vida. Ele me inspirou a fazer isso. E eu orando, falando com Deus, uma madrugada das que eu pairava orando, e o telefone tocou, era 2 horas da manhã. Meu irmão estava, na época ele estava para a igreja, estava na casa de umas tias nossa que morava no Rio Centro. Aí ele, Jéssica, a gente está aqui orando, tem um pastor fazendo uma visita aqui na casa da nossa tia, e ele falou que ia falar com você. Eu falei, tem uma irmã que é da igreja, não sei o quê. Aí o pastor virou e falou assim, liga para ela que eu quero falar com ela. Aí, antigamente tinha aquele telefone fixo que carregava, né? Você lembra? Discava assim com a anteninha. Aí eu tocava alto pra caramba, né? A minha casa era de 2 andares, eu tava em cima do meu quarto e o telefone tava na sala. Meu Deus, 2 horas da manhã, o que tá ligando uma hora dessa? Aí corri pra pegar o telefone. Quando eu atendo, aí meu irmão, você quer isso aqui? Aí eu, oi pastor, pode falar. Deus está mandando te dizer que para você não ficar preocupada, que a sua faculdade está garantida. E eu tinha acabado de orar, foi assim, telefone servido. Aleluia. Tinha acabado de orar falando isso para Deus, falando que eu queria uma faculdade, que eu queria ter uma profissão, que aquele desejo não era em vão, e Deus na hora ligou e confirmou o telefone. Eu falei, meu Deus. Aí aquele dia eu amanheci o dia orando. E com a fé, foi fé. Continuei na escola, terminei a escola. Vou falar pra vocês, estudei muito pra poder passar no Enem. Não foi assim, gente. Eu fiz o Enem, tirei uma nota suficiente. Aí eu falei, na época, o Estado estava sendo fiador de quem era governo Dilma. Então ela promulgou uma lei em que o Estado era fiador pro FIES. E eu ganhei uma bolsa de 100%. Foi assim, eu peguei a documentação na escola com a fé. Nem sei se ia ser 100%, se não ia ser 100%, só com a fé. Eu tinha passado para ciência política na UFRJ, mas era muito longe, aí acabou que eu perdi o prazo, aí veio essa oportunidade. Aí minha amiga, não, vai lá na Estácio, vamos fazer faculdade de Direito. Aí eu, Direito? Eu sempre fui artista, sei lá, vou fazer publicidade, vou fazer música, vou fazer não sei o quê. Aí ela, Jéssica, tem tudo a ver com você gosta disso, você gosta daquilo, você gosta de ler, não sei o que. Eu falei, tá, fui. Levei a documentação, aí quando acabei de fazer a inscrição, fui no banco, abri a minha conta universitária na segunda-feira, isso era uma quinta, sexta-feira, na segunda-feira eu estava começando a aula. Aí eu fiquei assim, meu Deus. E foram 6 anos estudando e assim, pela fé também, porque sem a presença de Deus, sem a promessa dele na minha vida, nada teria se cumprido, e acredito que tem um propósito maior nisso, né? E agora sobre a pergunta que ela fez, né? Sobre os desafios. Durante a universidade, eu enfrentei muitos desafios e eu militei muito, né? E em questão mesmo do direito da mulher, da política para a mulher, principalmente para a mulher negra, porque se a gente for olhar na pirâmide social, as mulheres negras estão na base da pirâmide social, literalmente falando em tudo. As mulheres negras trabalham para manter a sociedade, né? A maior mão de obra hoje é das mulheres negras. Isso cientificamente falando, estatisticamente falando. E por conta da nossa história, né, escravocrata, né, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, a gente tem um déficit muito grande de distância em relação a homens principalmente e até mesmo de mulheres brancas, que acabam estando em um local de maiores privilégios. Óbvio que eu vou fazer um recorte social aqui de megapoto, né? Que eu sou negra, a Ana é branca, mas ela está na mesma classe social que eu. E ela também vai ter, como a Tayane, ela também teve a mesma oportunidade que eu de estudar. A gente está aqui na mesma classe social. Só que quando a gente fala em questão de classe, a mulher branca que já estava ali sendo privilegiada pela escravatura, ela está muito mais à frente. Se a gente olha para o judiciário hoje, tem um número exponencial
em relação aos homens, mulheres, só que quando a gente olha para essas mulheres, majoritariamente são mulheres brancas, né? Então, quando a gente olha até mesmo para a advocacia, hoje a advocacia está bem equiparada entre homens e mulheres. 50% de advogadas, que são quase 1 milhão de advogados no Brasil, 50% mulheres, 50% é homem. Mas quando a gente faz o recorte de classe, 37% são de advogados e advogadas negras. Se a gente for fazer esse recorte de 37%, eu não sei exatamente o valor, mas pode-se dizer que a porcentagem é muito menor de mulheres negras. Porque é uma trajetória muito complicada de se trilhar, né? Eu tive a oportunidade, eu tive a promessa de Deus na minha vida de entrar para a universidade e estudar. Enfrentei desafios econômicos, enfrentei desafios de racismo também. Na época que eu estagiava, eu estagiava como advogado criminalista e eu fui despachar com uma juíza. E estava tendo uma audiência assim, no tribunal de júri, eu tive que entrar no plenário porque era uma urgência. E quando eu entrei no plenário, a juíza perguntou se eu era irmã do réu, se eu era parente do réu. Ou seja, por eu ser negra, né, eu não poderia estar em lugar de estagiária ou de advogada, se fosse o caso. Eu teria que ser irmã do réu, eu teria que ser irmã da pessoa que estava sendo julgada, ou família dessa pessoa. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas em ver mulheres negras nessas situações. Infelizmente está no nosso subconsciente, o subconsciente social. Porque quando a gente olha para uma mulher advogada, primeiro a advocacia, homem, né? Segundo, mulher branca. Terceiro, mulher negra. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar a nossa capacidade de alcançar esses lugares, só que a gente é capaz por qualquer outro. Né? Então a gente vai enfrentando esses desafios socialmente falando. No entanto, a gente vem crescendo, né, dentro desses espaços. Eu encaro de boa qualquer situação que eu me encontre, porque eu tenho um objetivo e meu objetivo eu encontro estudando, né? Ninguém pode falar para mim que eu não sei. Não, eu sei sim, eu estudei, tá aqui meu diploma, passei na prova da OAB e vou continuar estudando. A única coisa que pode ser feito comigo como é que se diz? Desrespeitar a minha prerrogativa como advogada, porque advogado é muito desrespeitado, gente. Não é uma profissão fácil. Dentro do judiciário a gente é muito desrespeitado. Mas assim, as pessoas, qualquer outro colega pode desrespeitar a nossa prerrogativa, mas falar que eu não sou capaz só ali parte. Entendeu? E é isso, gente. Assim, é um desafio muito grande, é um curso difícil, mas a gente não pode deixar de sonhar, a gente não pode deixar de acreditar no plano de Deus, porque ninguém é melhor que ninguém. A diferença é que uns se dedicam mais, outros se dedicam menos, uns acreditam mais, outros acreditam menos, um desiste mais fácil que o outro, mas se a gente tem um foco, um objetivo, né? A gente tem que manter ali e principalmente acreditar nas promessas de Deus, porque Ele é muito fiel para cumprir. Ele é fiel de verdade, assim. Uma oportunidade que já Deus está falando que eu não vejo. Não bota o microfone no meu mão, gente. Não, então assim, eu enfrentei muitos desafios, né? Mas todos eles eu tenho certeza que Deus várias vezes fala assim: por que eu não faço isso? Por que eu não estou de madrugada? Por que eu não estou voltando? Mas é isso. Jesus está voltando. Não é assim? Pois é, mas é isso. Eu acho que Deus tem um plano e eu acredito que a minha profissão também é para abençoar outras pessoas, como qualquer outra profissão, né? A gente está aqui para ser abençoadores. E aí, gente, precisa de advogado, tá aqui. Fica a dica, viu? Que, olha, a gente vai ter momentos aqui que a gente vai marcar com a nutricionista. A gente vai ter momento aqui que a gente vai marcar com a esteticista. De graça. Então, eu vou confessar que ela é nutricionista. Vai ter momentos aqui que a gente vai marcar com a enfermeira. Vai ter momentos aqui que a advogada vai ter o dia para tirar as dúvidas de quem tem causas para... Tá me entendendo? Então, assim, a rede de mulheres vai estar crescendo, gente. A gente tem muito que avançar. E eu tô adorando esse papo.
Eu vou deixar a advogada por último. Porque esse assunto eu sei que vai dar. Vai dar o que falar. Abre o contexto, tá lá cheio. Mas assim, como a gente está falando sobre o ser mulher, em todo o contexto, a nossa importância, algo muito sério tem acontecido e sempre aconteceu. Quando eu paro para ver o histórico, quando eu paro para ver a história, eu amo ouvir e ver a história, mas eu odeio saber sobre o fato da mulher no passado. É uma coisa que me deixa angustiada. É algo entristecedor e uma coisa que a gente não pode mudar. Aconteceu. E muitas não tiveram o privilégio que nós temos hoje. Né? Hoje nós temos a lei a nosso favor, hoje nós temos a justiça que está meio lento em alguns casos, né? Que a advogada está aqui, ela vai poder pincelar isso. Mas assim, hoje tem muitas coisas a nosso favor que antigamente não havia. Então hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. Eu quero saber da opinião da Bruna a respeito disso, porque existe agressão verbal, psicológica, física. Às vezes a gente pensa que é só bater num soco. Não, gente. A agressão verbal, mental, são as piores que existem. Porque o soco, você vai para o hospital, você se trata. Agora o mental, o psicológico, fica abalado ao ponto da pessoa estar aprisionada naquele sentimento sem conseguir sair dele. E não adianta vir polícia, não adianta vir ninguém, porque até tira dela. Mas chega um ponto que aquele psicológico está tão abalado que ela volta para o agressor. Ela volta para aquele que estava agredindo. Porque ela acha na cabeça dela que a vida dela é aquilo ali. E ela não consegue se libertar daquilo. E agora a gente vai falar no mundo espiritual também. Porque nós somos mulheres que viemos para quebrar cadeias. Ou para anunciar o reino dos céus. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, nos ungiu para pregar o Evangelho, para colocar as mãos sobre aqueles que precisam, para expulsar demônios, para trazer alegria daquele que está triste, tirar o cinza de tristeza e colocar o óleo de alegria. Essa é a nossa função, começando em nós e nos outros. Existem mulheres que passam por essa agressão, que entram e saem dentro da igreja, vivem uma vida de amargura, vivem uma vida de cadeias e não sabem o direito pela cruz que elas têm. Tanto justiça humana como a justiça que Jesus fez por nós. É muito delicado falar sobre esses assuntos. A gente só está pensando aqui. Pode ser que a gente volte. Isso daqui é uma live que a gente já faz há muito tempo, né, Bruno? Mas eu quis trazer para iniciar novamente essa live aqui com as mulheres, para a gente começar a ver como que vai ser esses assuntos de hoje em diante. A sua opinião sobre isso? Me diz aí, o que você... Isso dá uma revolta, não dá, gente? Dá um remorso. Então, dentro da minha área, eu já recebi muitas mulheres que acabam relatando coisas assim, do ocorrido, né? E aí, realmente, o psicológico é a parte mais abalada, a parte mais afetada. E aí acaba afetando o corpo externo, porque muitas deixam de se cuidar. Muitas ficam tão depressivas, ou se não, às vezes ficam com medo do homem. E aí falam, eu não vou mais cuidar do meu corpo, eu não posso, eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos filhos. E vai se largando, se deixando. E aí, você recebeu um paciente assim, você olhar para ela e você falar, caramba, ela está tão machucada que ela não consegue cuidar de si mesma. E é a parte mais difícil de tratar. Normalmente eu sempre caminho para o psicólogo, né, para a gente trabalhar junto, mas cuidar de mulheres assim é muito delicado, porque aí você fala, vamos fazer isso, vamos fazer uma atividade física para melhorar tanto a mente quanto o corpo. E aí ela fala, não, eu não posso fazer, não tenho dinheiro. Aí entra a história do dinheiro e fala que não tem dinheiro, mas muitas das vezes não é nem questão financeira. É porque ela tem tanto medo do homem, que o homem não deixa, o homem não... E aí você olha e fala assim, caraca, o que eu posso fazer? Né? Eu, no momento, eu não posso ir além. E aí a parte mais delicada. E falando sobre a parte espiritual, também existem as mulheres que são presas
financeiramente. Tem algumas, falando agora em relação à igreja, presa por aquela questão de minha família. Eu não posso largar o meu esposo porque eu tenho filhos e eu preciso cuidar, eu preciso dar uma família. Só que você olha e você vê assim, a família não é estruturada, você olha e você vê aquela família que sofre. Então é um assunto muito delicado falar sobre, realmente abre um leque assim, de coisas a se pensar. Vou deixando. Então, o que esse sentimento, né, que a maioria das mulheres tem em relação à agressão, a tanto física, verbal, até mesmo mulheres casadas, são agredidas fisicamente e sexualmente pelos próprios esposos, né? E o que a maioria das vezes o que eu encontro são mulheres dependentes emocionalmente. São mulheres que não conseguem se separar dos homens porque estão dependentes emocionalmente deles. Ah, como assim? Ah, ele é o amor da minha vida. Ele me bate, ele me bateu agora. Mas amanhã ele vai me dar um buquê de flores lindo. Isso é uma dependência emocional, sabe? É uma troca uma troca que eles fazem. Que ele faz, tipo assim, manipula essas mulheres. Manipula. E assim, onde eu trabalho, chega muito tipo de agressões, né? Muito mesmo, assim, são coisas até que nem devem ser faladas, até porque tem o... acho que você tem, mas tem o... acho que tem, mas eu não sei o que é do paciente, né? Sigilo, o sigilo do paciente. Então, assim, tem muitos casos que acontecem lá onde eu trabalho, vejo bastante. E a maioria desses casos tem essa dependência emocional. E toda vez que a gente vai lá, questiona, porque quando o assistente social não está, quem vai fazer o sinal de violência somos nós, né? E toda vez que a gente vai lá perguntar se vai querer fazer um boletim, se vai fazer realmente, não sei, não precisa não, foi a primeira vez. Só que dá pra ver que não foi a primeira vez. A gente reconhece quando é a primeira vez, quando não é. Às vezes a gente faz lá, mesmo assim, que tá denunciando. E às vezes a gente questiona pra elas, tem certeza que você não quer fazer? Vamos fazer o sinal aqui, vamos chamar a polícia, vamos levar adiante. Não, foi a primeira vez. Aí daqui a pouco vem o filho e fala, não foi a primeira vez não. Já teve outras vezes. É sempre assim, sempre vem outra pessoa e me fala, não foi a primeira vez não sei o quê. Sempre tem esses casos. E foi o que realmente e levando para o mundo espiritual, essa dependência emocional, né? Assim, a mulher precisa muito de cura em relação a isso. Porque muitas das vezes essa dependência que ela coloca no homem é uma dependência que ela tinha que colocar totalmente em Cristo. E ela coloca no homem. Ela se vê tão sozinha, tão desacreditada de tudo, do mundo em si, tão desacreditada dela mesma, que ela não consegue enxergar outras coisas, não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar a si mesma. Então ela bota toda a dependência em cima do homem. Assim. Então, assim, e vivendo o mundo espiritual, é isso, a mulher ela esquece dela, esquece de Deus, não quer viver esse. Tipo assim, não é que ela não queira viver, ela até tenta sair, só que ela se acha tão insuficiente de tentar viver, para viver com Deus, viver sem esse homem, sem esse agressor, que ela não consegue. Ela se mantém nessa dependência emocional com esse agressor. Tenho que falar. É complicado falar disso, porque particularmente eu, né, e minha irmã vivemos isso. Então é muito complicado falar por quê. Mas
passamos na infância toda de agressão, não fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente, ao ponto que a gente falava, se separa, vai embora só com medo. Era tanto que não aceitava aquela agressão e aquilo, ele vai mudar, ele me ama, acha que os maus tratos é amor, ou então se denuncia ele vai ser solto, quando voltar vai ser pior. É complicada a situação, as pessoas vivem oprimidas, tão profunda que aquilo para elas é o normal. Quando a gente pessoas felizes, tanto na vida real como no filme e novela, elas pensam, aquilo não é para mim. Eu nasci para ter essa vida aqui, nada vai mudar e ponto final. Foi aquele homem que Deus me deu, ao ponto que elas associam tudo que está vivendo a Deus. Aí começa a culpar Deus, não ama Deus, pergunta, por que Deus? Eu sou prisioneira, por que o Senhor não me tira dessa situação? É complicado isso, o prisionamento mental é pior. Aí vem a acusação do inferno, você merece isso. Aí conta do passado, você fez aquilo, por isso que está acontecendo isso hoje, você plantou, então você está colhendo. E as pessoas ficam presas naquilo ali e não conseguem soltar de jeito nenhum. E para piorar, pessoas que têm filhos. Aí pensa, melhor em mim do que nos filhos. Ou então, se eu me separar dele, para onde eu vou? Quem vai me sustentar? Quem vai cuidar dos meus filhos? Por quê? Como a Thaís falou, colocar dependência na pessoa, não em Deus. Não pensa, Deus pode me ajudar, Deus vai levantar alguém para me ajudar, eu não estou sozinha, eu tenho uma igreja para me ajudar. A Bíblia tem respaldo para isso, só que a pessoa está ali, aprisionada. E a pessoa vai guardando e acaba ficando doente. Aí pensa, ela não pediu ajuda por causa dela mesma, por causa de filhos, e ela acaba morrendo. Ou ela acaba morrendo porque agressiva fisicamente, agredida fisicamente, e a pessoa acaba matando a mulher, porque para o homem ele é certinho, ele é o dono da razão. Como a Bruna falou, a pessoa não pode se arrumar, porque ele acha que a mulher está se arrumando para outro, e aquilo tudo é desculpa para bater na mulher, para agredir verbalmente, para colocar coisa na mente. A mulher se sente como? Para que eu vou me arrumar? Para quê? Se olhar no espelho, eu acho que ele é normal. Um olho roxo é normal. É o olho normal daquela mulher. Agora, se olhar bonita, se valorizar, não é. Aí os filhos choram, os filhos sofrem. E ela fala, vai passar, mas nunca vai passar. Porque ela está presa emocionalmente e espiritualmente. Ela não consegue pedir socorro a ninguém. Porque ela acha que se ela vier pedir socorro a alguém, aquele homem vai fazer pior com ela. Ou aquele homem ameaça, se você me largar, vou te matar. Se você me largar, vou acabar com você e com nossos filhos. E assim. E a mulher prefere passar por aquilo tudo do que ela aquela pessoa. Mesmo sendo da igreja. Porque sendo da igreja, muitas pessoas não têm um entendimento real da palavra. Não têm entendimento de quem Deus é. E isso tudo é para Deus. E fica achando que Deus vai transformar em Deus. Se Deus pode transformar, mas a pessoa nasce a pessoa querer. Jesus não faz nada, tipo assim, vou entrar e vou fazer. Não, ele é educado. Então, não denuncia, não. É uma rodinha do hamster, sempre aquilo ali. Todo dia a mesma coisa, é agressão sexual, é tudo. E ela sofre. Muitas pessoas, muitos homens, levam comida no chão para a mulher comer, chama de cachorra, de animal. É complicado e elas querem normal. E para piorar, vem um ciclo que os filhos crescem. Se não entrar numa igreja, se não haver aquele rompimento daquela maldição, é a mesma coisa. Se for homem, vai tratar a mulher daquele jeito, e se for mulher, infelizmente, vai procurar um homem que a maltrate também. Porque para ela querer normal, ela cresceu com aquilo ali. Por mais que dentro dela ela pense, não é normal, mas é normal, porque ela não sabe distinguir o que é certo e errado. Ela cresceu ali, naquela prisão, então vira um ciclo. Vira um ciclo ali, mesma coisa. E isso é muito complicado. Isso é trabalho para quem? Para os pastores, gente. É muito gabinete. É muito gabinete, porque o psicólogo ajuda a gente, sim.
Mas na área espiritual é o pastor, gente. É o pastor que vem, medita a palavra, dá ensinamento para quebrar aquilo tudo. Porque sem Jesus, nada resolve, nada é feito. Então, é isso. Vou ser rapidinho, gente. Diante de tudo que as meninas falaram aqui, né? É um assunto muito delicado, porque ainda muitas mulheres hoje vivem em situação de violência. E quando eu falo de violência, eu não falo somente de agressão física, né? A gente acha que a agressão contra a mulher é só agressão física, né? E como as meninas estão falando aqui, existem muitos casos em que as mulheres estão submetidas à violência psicológica, à violência moral, né? Quando a gente fala da violência moral, é quando a mulher ela não é respeitada dentro do matrimônio, ela é traída, ela é trocada, né? Onde a violência moral é quando o próprio pai não respeita o filho ou a filha e abusa dessa criança de todas as formas. A gente fala da violência patrimonial, mulheres que são submetidas a situações em que seus bens são expropriados, ou seja, homem que pega os bens das mulheres, controla o dinheiro dela, controla as emoções dela, né? Tem todo aquele jogo de narcisismo dentro do casamento por conta da relação de poder que é criada entre o homem e a mulher, né? Às vezes o homem não agride, mas ele consegue manter ela presa ali naquela situação em que ele muitas vezes não consegue sair, como as meninas falaram, mas pela questão mesmo de dependência não emocional e também isso, exatamente. E muitas vezes, muitas mulheres, eu já vi casos, né, do judiciário, que muitas mulheres elas acabavam também se sujeitando à situação também muito pela dependência financeira. Então, assim, falando de lei, né, a Lei Maria da Penha, ela foi um fenômeno que mudou a realidade de muitas mulheres e que a partir dela tiveram muitas políticas públicas voltadas para mulheres, que salvou e continua salvando a vida dessas mulheres. Primeiro porque quando a pessoa é um processo de assumir a situação de agressão, né? A primeira coisa é o processo. Eu estou numa situação de agressão, eu preciso sair dessa situação. Existe uma delegacia ali de mulher especializada para poder fazer esse atendimento, onde supostamente iria ter inspetoras mulheres, mas na maioria das vezes a gente vê pelo déficit, a gente já vê um déficit ali agora, a questão de equiparação. Tem muito mais inspetores homens do que mulheres na Polícia Civil, então meninas, vamos estudar para serem policiais civis, para atender mulheres em situação de agressão, né? Ana, vambora, vamos passar na Polícia Civil aí para poder atender essas mulheres na delegacia. Então, assim, infelizmente, por conta desse déficit, a gente acaba encontrando mais homens na delegacia de mulher, mas por lei, a preferência é que sejam mulheres, né, que estejam nesse atendimento. Mas quando a gente fala em violência, nesse atendimento, até 1985, não existia delegacia de mulher, né? Era uma delegacia comum, onde muitas vezes a mulher chegava ali falando que era agredida e um policial virava para o outro e falava: em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E olha a situação que a mulher se encontrava. Muitas das vezes já é um desafio para assumir a situação de agressão, já é um desafio. Aí quando a mulher chegava nesse ponto de a delegacia era desmotivada pelo próprio Estado a abrir mão do seu direito de ser protegida. E antes da Lei Maria da Penha, de 2006, a violência contra a mulher era tratada no juizado especial criminal, ou seja, não era nem considerado crime, era considerado crime de potencial ofensivo, né? Então, assim, era tratado assim em juizado especial. Às vezes, quer acordo? Faz um acordo aí com seu marido, né? Seu marido. Então, assim, a situação também do matrimônio, a mulher teve direito a se divorciar já nos anos 70, a ter um CPF nos anos 60, a mulher não tinha direito a cartão de crédito. Então, toda a dependência da mulher com o homem, ela foi institucionalizada durante muitos anos, né? Então, assim, quando a gente fala de direito à proteção à mulher, como eu falei da Maria da Penha, né? Hoje uma mulher agredida, ela vai na delegacia,
delegacia. Tem aí o atendimento, tem que ser com mulher, mas não tem mulher, tem um inspetor que vai fazer a denúncia, aí vai ter testemunha. Se for o caso, vai ser expedida a medida protetiva em 24 horas, que vai ser mandado para o juiz, e o juiz definindo a medida protetiva, o agressor não pode chegar perto da mulher, senão ele é preso em flagrância. Né? Então, assim, já traz um alívio. Uma mulher que está em situação de agressão tem o papel de falar: se você chegar perto de mim, se chegar a tantos metros, eu ligo para a polícia, você vai ser preso. Então, isso já traz um mecanismo dela tentar se proteger. Agora, quando a mulher depende totalmente financeira do homem, o Estado também garante abrigo para a mulher, né? Garante ali uma assistência financeira para poder preservá-la longe do seu agressor. Então, assim, a gente existem hoje mecanismos que antes não existiam, né? Que a mulher estava ali totalmente vulnerável, né? Numa situação de agressão, e ela tinha que viver isso. Hoje em dia, eu acho que o maior desafio mesmo é o reconhecimento de que ela está em situação de violência e que ela pode sair disso. E o papel da igreja é muito importante nisso, porque a igreja, durante muitos anos, exatamente por causa do patriarcado e do machismo, sustentou essa ideia de que a mulher precisa ser submissa, né? Essa submissão nunca existiu, não é o que Deus quer para nós, mas só, como a Fê falou aqui, a gente está ali em uma situação de igualdade, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos filhos, que todos nós perante a Deus não somos os mesmos. Por que a gente tem que estar... exatamente, não há separação. Por que a gente tem que estar ali submissa? Então, assim, mas é uma questão política, né? Uma questão institucionalizada. Foi o Estado que decidiu isso, foi o patriarcado que decidiu isso, tomando conta dos nossos corpos, né? Como se a gente fosse um objeto a ser possuído. E não é isso. Hoje nós somos sujeitos de direito, nós mulheres somos sujeitos de direito, né? A Constituição nos garante o mesmo direito para o homem e para a mulher. E ainda bem que temos mecanismo, graças a Maria da Penha, que lutou muito, que quase morreu na mão do marido. E a gente conseguiu não só a Lei Maria da Penha, mas a Lei do Feminicídio, né, tornando ali o crime contra a mulher um crime hediondo, sem fiança. Então, assim, entre várias outras políticas públicas, municipais, estaduais, cada município, né, cria isso ali orgânica, de proteção, de atendimento à mulher. Hoje, se você chegar em uma situação de violência, né, no hospital, você tem uma assistente social que vai te atender, vai te encaminhar. Então, assim, tem todo um aparato legal para poder proteger essas mulheres. Eu acho que o papel hoje mais importante é mesmo nisso aqui, nesse espaço social, onde a mulher tem que se sentir acolhida, onde a mulher tem que se sentir entendida, onde a mulher ela tem que tomar a decisão que ela entende melhor para ela e para a vida dela. E é isso. Hoje eu falei, gente. Então, falando de assuntos muito sérios, a mulher submissa, que a Bíblia diz, não é a mulher submissa que o mundo diz. Submissão que o Senhor nos diz é algo, submissão que o mundo nos diz é outra coisa. A submissão que o Senhor fala que a mulher tem que ser seu marido é nas leis de Deus, na concordância, no repartir, não vai sair agora a palavra, mas num conjunto em si, na cooperação, isso. Não é aquilo, eu mando você tem que ser submissa a mim, você vai com essa roupa, não quero você assim, quero você como a Maria Mijona. Não vai fazer cabelo, fica com o cabelo desse jeito, por que você vai fazer cabelo? Isso é submissão, gente. E aí, por falta de entendimento, meu povo padece. Por falta do conhecimento, meu povo padece. Por falta do conhecimento, por falta de igrejas que vêm trazendo a verdade de Jesus à tona, famílias são levadas à escravidão, vidas são levadas à escravidão, mantidas em cativeiros ainda hoje. Eu vim de uma família de agressor. Eu cresci numa família onde eu vi 18 anos minha mãe ser espancada. Eu vim de uma família onde meu pai fazia da gente pessoas psicologicamente afetadas extremamente. Meu irmão, que já está com o Senhor, foi o mais afetado. Cada um de nós hoje tem um sistema nervoso que está sendo curado pelo Senhor.
continuou, graças a Deus. Mas tudo foi desenvolvido por causa minha mãe grávida de mim de 8 meses, meu pai espancou tanto ela que eu só fui abortada porque havia projeto de Deus na minha vida. Eu vi minha mãe perdendo todos os dentes da boca com cada espancamento que ele dava nela. Minha mãe não perdeu os dentes da boca porque apodreceu. Minha mãe perdeu os dentes da boca porque meu pai agredia ela. Então hoje nós estamos aqui falando sobre isso. Minha mãe achava que se pedia ajuda porque ele dizia que ia matar. Então ela dizia, se eu pedir ajuda, eu vou morrer. E eu tenho vocês, então para não bater na gente, ela tomava frente, para não fazer com a gente. 5 filhos crescendo no meio disso tudo. O Berg é o que menos lembra, graças a Deus, que é o caçula. Mas nós, os mais velhos, quando eu fiz 15 anos, eu segurei a mão dele e falei, não, você não bate mais. Aí deu em mim. Então assim, esse negócio de agressão é muito sério, gente. E existem muitas mulheres caladas dentro de casa. Muitas mulheres que são oprimidas pelos opressores. São os pais que são opressores. Porque não é só o marido que é opressor, não. O pai também é. Mãe também é. Porque a gente pensa que de opressão vem só de homem. Não, existem mulheres também opressoras. Existem mulheres também que são agressoras. E nós precisamos nos levantar no mundo espiritual e nesse mundo para não nos conformar com a conduta dele, mas nos renovar pela palavra de Deus. Pelo que o Senhor tem para nós. Eu coloquei assim, uma mulher que teme a Deus é uma bênção nesse mundo. Ela é uma bênção em sua família, ela é uma bênção para seus amigos. Por onde ela passa, algo ela sempre deixa, pois ela exala a essência de Cristo. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a entender a nossa importância. E nós começamos a entender que nós somos filhas do Rei. Que temos o nosso direito conquistado na cruz, como disse aqui. Somos filhos. O Senhor nos disse, homens, vocês são meus filhos, mulheres, vocês também, mas há uma diferença. Não, ele disse, todos são meus filhos. Ele morreu por todos, o seu sangue foi derramado por todos. Da mesma maneira e da mesma quantidade foi derramado sobre todos sem acepção. Vivemos numa sociedade onde faz acepção até hoje, não sei até quando vai fazer, mas nós precisamos de joelho nos levantar. Porque quando uma mulher ajoelha para orar, faz uma diferença enorme no mundo espiritual. E as coisas são mudadas. Se hoje tem lei da Maria da Penha, porque ela foi agredida, a Maria da Penha, e conseguiu se levantar, não ficou prostrada em suas agressões. E olha o que ela conseguiu. Nós precisamos entender a nossa importância e o poder que nós temos. Não só por sermos mulheres, mas por sermos mulheres que pertencemos a um Deus, que quando clamamos o Senhor ouve, que quando o joelho está de joelho, Ele está atento, que quando uma mulher dá a ordem, acontece. Mães que governam seus filhos, mulheres que são ajudadoras dos seus maridos. Somos a diferença nessa classe humana. E não podemos nos conformar com o que o mundo diz a nosso respeito. Não podemos nos calar no momento que temos que falar. As mulheres não foram criadas para serem tratadas como se fossem objetos, como se não tivesse valor ou como se fossem inferiores. Deus nos criou para que fôssemos amadas, respeitadas e valorizadas como Cristo valoriza. Jesus vira para o homem e diz assim, amai as vossas mulheres como eu amo a igreja. Olha a ordem que ele dá para o homem. Amem as suas mulheres como eu amo vocês. Quem conseguiu ainda alcançar esse amor? Porque eles amam a nós como Cristo ama a igreja. E o fato é, se eles têm esse amor dentro deles, Cristo, o que Cristo fez por nós? Olha a comparação que Cristo faz para que o homem entenda. Ele tem que fazer por nós, nos perdoar todos os dias, nos amar sobre todas as coisas. Não nos olhar com um olhar de repreensão, mas nos olhar com um olhar de amor. É assim que Jesus nos faz. Então que possamos hoje, mulheres e meninas ainda que estão aí em função, sonhando com seus casamentos, vocês que já é casado, eu não vivo isso, então ore ao Senhor. Meu marido faz agressão verbal, ore ao Senhor. Mas não se prostre diante de situações, se levantem. É isso aí.
vão atrás dos seus direitos, vão atrás das suas conquistas. Revolve diante do céu e diante do homem os seus direitos. Mas não aceite qualquer coisa, porque nós não somos qualquer uma. Amém? Mulheres e homens são diferentes, mas ambos têm funções importantíssimas na sociedade, na igreja, na família. Uma mulher segundo o coração de Deus certamente fará a diferença no mundo que está em sua volta. Homens e mulheres têm suas diferenças, eles são homens, nós somos mulheres, mas sobre a função todos têm a mesma função. Porém, uma mulher que é segundo o coração de Deus, ela faz a diferença em sua volta, em seu lar, em seu trabalho, em sua vizinhança, em sua sociedade. Ela é diferente, gente. Quando eu paro para falar de mulher, eu lembro de Ruth, eu lembro de Sara, eu lembro de Rebeca, eu lembro de Débora, eu lembro de Esther, de Ana, de Noemi. Mulheres que mudaram a sua história, mulheres que foram algo que não se submeteram à situação, nem à ordenança do momento, mas se levantaram na autoridade de Deus para fazer a diferença. Hoje estamos em 2023. Cadê Jaqueline? Cadê Simone? Cadê Graciele? Cadê Camila? Amanda? Mulheres que podem fazer a diferença hoje, nesse século que vivemos, e que podemos, juntamente com a nossa vida, transformar outras vidas, alcançar outras mulheres, meninas que estão aí sendo sofridas. Eu não preciso ir para a África fazer missão, eu posso fazer missão aqui. Eu não preciso resgatar adolescentes, crianças que estão sendo abusadas sexualmente falando, verbalmente falando. Eu posso fazer aqui, porque do nosso lado existem pessoas passando por isso. Não precisamos ir para tão longe. Podemos fazer a mudança aqui em nossa volta. Seja temente a Deus, mulheres. Sejam femininas, sejam fortes, sejam conselheiras, amigas, sejam submissas, seja uma mulher segundo a palavra de Deus. Que possamos ser mulheres segundo a palavra de Deus. Não mulheres segundo a nossa criação, porque cada um aqui teve uma criação do Senhor Jesus na causa. Se formos falar. E hoje a gente consegue fazer a diferença com os nossos filhos. Eu fui uma mulher que viveu no meio da agressão e eu não sou agressiva com os meus filhos. Minha filha tem 20 anos, nunca apanhou. Porque eu não acho que a agressão é o caminho. Ah, mas a Bíblia diz sim se houver necessidade. Porque enquanto houver um bom papo, uma boa conversa, um bom castigo, você não precisa usar a vara. Mas se for necessário usar a vara, se usa com sabedoria e não sem sabedoria. Porque existem mulheres pegando esse versículo e estocando seus filhos, causando traumas, causando bloqueio nos sentimentos. Crianças que não sabem o que são amor, o que é ser amado. Por quê? Porque os seus pais não passam por isso. Nós somos pais de uma nova geração, amém? Nós somos pessoas que não estamos mais vivendo debaixo de escravidão. Fomos livres de tudo isso para fazer a diferença. E eu quero que você abra agora comigo em 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, que diz assim: as mulheres devem ser cuidadosas, não mexeriqueiras, mas sóbrias e fiéis em tudo quanto fazem. 1 Timóteo capítulo 3, verso 11. Não mexeriqueiras, são mulheres que não ficam por aí fazendo fofoquinha, julgando umas outras, mas que fazem a diferença. Nós precisamos aprender a usar a nossa língua, gente. A língua é felina, a língua não é domada, mas o Espírito Santo é o único que pode domar. Então entregue a sua língua para Ele, que Ele vai domar, ao invés de a gente dar ela por aí. Ah, porque você viu? Eu ouvi essa noite, o vizinho tal espancou a mulher gritou. Por que você não parou ao invés de ficar ouvindo? O tempo que você estava ouvindo, você estava orando por ela. O tempo que você estava ouvindo, você estava chamando a polícia por ela. Ah, mas não adianta, já foi, uma hora vai adiantar. Não há oração que não é respondida. Não há atitude, gente, no reino espiritual que não é respondida. Às vezes no físico não podemos fazer, mas no mundo espiritual podemos muitas coisas. Provérbios capítulo 19, verso 14, fala também de algo interessante, e eu queria que as meninas já se preparassem. Se tiver que botar a música aqui já para ir no gatilho, já põe.
19:14, que diz assim: os pais podem deixar para os filhos casas e uma grande riqueza, mas uma esposa amorosa e sensata só o Senhor pode dar. É o Senhor que dá. Você se sente assim? Sensata, abençoada, sábia? Aí eu não me sinto. Buscar e acharás. E o Senhor te transformará. Porque caráter são transformados, personalidade são transformadas. Tudo é transformado para a glória de Deus. Amém? Ruth, capítulo 3. Ruth 3, verso 9. Gente, Ruth é tão pequenininho, tão tremendo. Ai, quem achou? Achou? Lê para mim. Do 9 ao 11. Quem é você? Perguntou ele, assustado. Sou eu, Senhor, sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. O Senhor abençoe minha filha, exclamou Boaz. Agora você está sendo mais bondosa para Noemi do que foi antes. Naturalmente, você deveria preferir um homem mais jovem, mesmo que ele fosse pobre. Apesar disso, você deixou de lado seus desejos pessoais. Agora, minha filha, não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de todos os detalhes para o casamento, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Essa história aqui de Esther é quando ela encontra com Boaz, o rei, e simboliza Jesus e a noiva. E ali o rei vê o quanto ela era dedicada para proteger a sua sogra, porque ficou viúva. Ruth ficou viúva e não abandonou Noemi. Quis ficar com Noemi. E a frase que mais linda que ela diz é: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é meu povo, onde você for eu irei. E ali ela está naquela fazenda, pegando as coisas para levar para sua sogra e dar de encontro com o seu futuro marido. E o rei Boaz olha a virtude dela, olha a coragem dela e reconhece e diz: já vou preparar o casamento. Não se preocupe, porque você é uma mulher virtuosa. Assim é o Senhor quando nos vê diante dele, tomando atitude, sendo corajosas, sabe? E não temer nada, mas não deixar que a situação nos domine, não deixar que a situação nos pare, mas entender que vamos estar de frente para o rei e o rei nos responderá e nos dará aquilo que estamos buscando. Amém? Que possamos ser como essas mulheres. Tinha tantas mulheres para falar, mas novembro está aí, a gente vai ter oportunidade e outros encontros de mulheres vão vir.